O ferro é um dos elementos, um dos minerais mais importantes do nosso corpo. Quando a gente fala em ferro, as pessoas normalmente lembram da hemoglobina, que é o pigmento vermelho que existe dentro dos glóbulos vermelhos, das hemácias, e é encarregado de transportar o oxigênio. No entanto, o ferro ele é muito mais do que apenas transporte de oxigênio. Praticamente todos os processos envolvendo a obtenção de energia pelo nosso corpo dependem desse mineral. Lá nas mitocôndrias, as pequenas organelas, que são as usinas elétricas, as usinas de força das nossas células, existem proteínas chamadas de citocromos, e essas proteínas possuem átomos de ferro na sua estrutura. Então ele é um mineral extremamente importante. Embora seja um mineral extremamente importante, a sua absorção é uma absorção bem complicada. Ela depende de diversos fatores, acidez estomacal, presença de outras substâncias, e na natureza, nós ainda encontramos vários tipos diferentes do ferro que pode ser absorvido por nós. Nós temos o chamado ferro inorgânico e temos o ferro orgânico. O ferro orgânico, pessoal, é aquele que nós encontramos na carne vermelha, que nós encontramos no fígado, que é o ferro que já vem com a estrutura proveniente da hemoglobina. É o que nós chamamos de anel tetrapirrólico. O ferro orgânico, ele é o chamado ferro M, He-M-E. Esse ferro M, ele, por ter toda essa estrutura e por ser uma estrutura muito semelhante à estrutura que nós já temos, ele é muito mais absorvido. Mas olha só, embora a carne vermelha e o fígado tenham uma quantidade gigantesca de ferro M, a gente só consegue absorver no máximo 30%. O ferro de origem vegetal, que todo mundo fala e alardeia que o feijão é rico em ferro e etc e tal, o ferro vegetal inorgânico do feijão, por exemplo, a gente não consegue absorver nem 8%. O feijão tem muito menos ferro do que o fígado e do que a carne, e a gente ainda absorve muito menos, porque ele não vem com essa estrutura ao redor dele que facilita o processo de absorção. Dentro do nosso corpo, nós não possuímos meios, mecanismos para excretar o ferro. Então, o ferro ele é tão difícil, né, de ser absorvido e tão importante para o nosso corpo que nós desenvolvemos ao longo do processo evolutivo um mecanismo para armazenar o ferro. Esse mecanismo para armazenar o ferro é a molécula chamada de ferritina. A ferritina, ela é uma molécula que está no fígado e que armazena o ferro para uso posterior. Nós transportamos o ferro numa outra molécula chamada de transferrina. Então veja como é interessante. A ferritina ela é um marcador de síndrome metabólica. Quando você tem ferritina alta no sangue, na grande maioria das pessoas, o que você tem é essa ferritina sendo colocada no sangue pelo fígado por conta de morte celular. Isso mostra a síndrome metabólica e uma possível esteatose hepática inicial ou talvez até já avançada. Uma outra condição que existe também é a hemocromatose. A hemocromatose é uma condição genética onde a pessoa não consegue excretar, não consegue, fabrica muita ferritina e acaba acumulando esse ferro dentro do próprio corpo. Pessoas que têm hemocromatose precisam fazer sangrias periódicas. Mas essa é a minoria das pessoas. A grande maioria das pessoas tem ferritina alta por conta da síndrome metabólica e não por conta da hemocromatose. É muito interessante a gente saber disso, porque a falta de mecanismos de excreção mostra o quão esse mineral é, ao mesmo tempo, difícil de conseguir e importante. Então, da próxima vez que você for comer o seu bife, da próxima vez que você for comer o seu pedaço de carne ou o seu fígado, pense: aqui tem um ferro extremamente importante para mim, que é alta biodisponibilidade, é o melhor ferro que eu posso ingerir. Não fique pensando que feijão, ou que outra leguminosa, ou que outro vegetal tem boa quantidade de ferro, porque além de ter uma quantidade muito menor, é um ferro que é absorvido de forma muito pobre. Isso é comprovado através de análises de pessoas que são veganas. Veganos possuem índices maiores de anemia e, se não tiverem uma alimentação que faça, que possibilite a maior absorção de ferro, como por exemplo o uso de vitamina C para aumentar a absorção de ferro inorgânico, essas pessoas acabam tendo sérios problemas de saúde.